Boa noite, elders e sisters da Missão Rio de Janeiro. Aqui sou o presidente e Sister Day. Nós estamos aqui em nossa casa e o dia é 8 de dezembro de 2017. Nós vamos cometer muitos erros na língua, então vai desculpando, tá? Recentemente fizemos, duas semanas atrás, fizemos 50 anos de casados e celebramos com nossa família. Então eu vou deixar a Sister Day falar sobre isso. Boa noite. Como meu marido falou, nós celebramos 50 anos de nosso casamento. Esse é de câncer, só me desculpe, mas tudo bem. E foi uma semana do céu. Nossos filhos chegaram aqui de surpresa. E você está lembrando eles mais novo, a Derry, Shana e Davi? Mais bem. E nós tivemos uma semana muito, muito agradável. Foi realmente uma semana como se fosse no céu, como nossa família. Foi muito bom mesmo. E foi resultado de muitos anos de trabalho, mas foi muito bom e muitas bênçãos do Evangelho. E além de nossos filhos, nós amamos nossos filhos de missão também. E eu gosto muito de ver as coisas que nós estamos colocando no Facebook e Messenger. E esses são muito bons para mim. Eu gostei demais. Eu gostaria de desejar a todos um Feliz Natal e mandando um abraço bem forte, cheio de muito amor para cada um de vocês. Os anos passaram, mas vocês ainda estão dentro de nossos corações. Nós amamos muito. E sentimos muita falta de vocês. E cada vez que alguém manda uma mensagem para nós, ficamos tão felizes em saber o que está acontecendo em vossas vidas. Agora, eu gostaria de tocar uma música no piano que toquei várias vezes durante a missão. Desde que eu tive ataque de coração, fazem quase 3 anos, eu não pratiquei mais o piano. Então hoje vai ser a primeira vez. Então vai desculpando qualquer coisa. Primeiro eu vou tocar o batismo. 1.
A segunda música também é do livro de primária, Quando Jesus Voltar. Eu gosto desta porque termina com Cristo dizendo quando ele voltar, dando um abraço em mim e dizendo, bem feito, meu filho. Nossa neta, Sister Day, está fazendo missão Portugal, Porto. Faz desde julho que ela está na missão e atualmente está na cidade de Santarém. Nosso neto, Elder Day, fez missão, já completou na missão Porto Alegre Sul, onde eu passei uma boa parte da minha missão quando era missionário. Terminamos 50 anos de casamento, como já falamos. Temos 16 netos, temos 2 netos, um neto e uma neta, pretendendo começar missões
em mais ou menos julho do ano que vem. Estamos tão felizes. A igreja nos ensina coisas que dão certo com a passagem do tempo. Nós, desde jovem, obedecemos os mandamentos e estamos sendo abençoados em muitas maneiras. Uma das maiores bênçãos foi fazer missão como presidente e Sister Day no Rio de Janeiro. E conseguimos muitos mais filhos e filhas naquela época que eram nossos missionários. E estamos com muito orgulho de tudo que vocês fazem na igreja e nas suas vidas, com seus casamentos, seus filhos. Eu sei que muitos filhos dos nossos missionários já estão em missão e isso faz a gente ficar muito feliz. Uma pequena mensagem. Se os seguintes 2 versículos foram os únicos pelo qual iria julgar a veracidade do livro de Mormon, esses 2 versículos seriam suficientes. São Moroni, capítulo 10, versículos 32 e 33. Sim, vinde a Cristo, sede perfeitos nele, e negai-vos a todas as impurezas. E se vos negardes a todas as impurezas, e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então sua graça vos será suficiente. E por sua graça podereis aperfeiçoar-vos em Cristo. E se pela graça de Deus vos aperfeiçoais em Cristo, não podereis de forma alguma negar o poder de Deus. E novamente, se pela graça de Deus vos aperfeiçoardes em Cristo, e não negardes o seu poder, então sereis santificados em Cristo, pela graça de Deus, através do sangue derramado por Cristo, segundo o convênio do Pai, para a remissão de vossos pecados, a fim de que vos torneis santos e sem mácula. Agora, muitos não acreditam que é possível ser perfeito. E eu sei que não é nesta vida. Mas a igreja ajuda a gente toda semana a ter pensamentos para melhorar nossas vidas. Aperfeiçoamento vem por pequenos passos, da maneira que tratamos uns aos outros dentro das paredes de nosso lar, dentro de nossas famílias e dentro das nossas alas e ramos e com não membros também. A maneira de tratar os outros e se melhoramos a nossa maneira, aos poucos será a maneira de um dia chegar a ser perfeitos. E a meta de ser perfeito nos ensina a meta da vida, e é possível. O livro de Mormon ensina que é possível e nos ajuda, porque Cristo nos ama, nos ajuda a chegar lá, mas acontece aos poucos e temos que prestar atenção nas pequenas coisas. É bom quem são casados de falar regularmente com seu par sobre como melhorar. Pode ser ao redor da cama à noite, ter uma pequena discussão
momentos de falar um com o outro sobre nossas ideias. Eu sei que muitas vezes os homens não querem ouvir suficientemente suas esposas, mas para ser um homem de Deus, temos que escutar atenciosamente as sugestões de nossas esposas e também ter momentos com cada filho para ver o que está dentro de seus corações muito antes do que eles encontram um grande problema na vida, porque com isso aprendem a conversar com os pais, de ouvir o que os pais sugerem e ganhar confiança nos conselhos dos pais. E todas essas coisas são pequenas de uma maneira de falar, mas tão importantes para o sucesso dentro do lar, dentro da família. E se temos paz e sucesso dentro da família, dentro de nós mesmos, podemos prosseguir com bastante influência do Espírito Santo em todos os nossos afazeres na vida. Eu queria prestar meu testemunho de que essa igreja faz muito mais do que qualquer outra organização para nos guiar, ensinar e dar ideias de o que é possível na vida, nos explica a maneira de ser felizes, e é tudo por simplesmente guardar os mandamentos que ficamos conhecendo através da igreja. A diferença entre essa igreja e qualquer outra organização sobre a face da terra é enorme. Eu gosto de comparar essa diferença com a diferença entre homens e mulheres e um esquilo. O esquilo tem vida, faz certas coisas, mas é bem limitado o que pode aprender. O seu mundo fica perto, em redor dele, enquanto que os homens e mulheres podem pensar na eternidade, podem conhecer Deus, podem conhecer todo o espaço e todo o tempo. E tudo isso traz verdadeira feliz em nossos corações enquanto nós estamos progredindo. Fomos ao templo hoje, o templo de Raleigh, North Carolina. Fizemos duas sessões de investiduras. Recebi muita revelação quanto o que eu deveria fazer na minha vida para melhorar, e eu posso dizer que cada semana que sou membro da igreja, eu estou recebendo inspiração através das reuniões, dos contatos com o bispo, o presidente de estaca, o templo. Eu sempre estou sendo abençoado cada vez que eu vou a uma reunião, e especialmente ao templo. E a música da igreja é divina, não tem outra música que compara. Ao meu ver, não tem. Eu acabei de fazer, treinar uma pessoa para receber doutorado em ondas gravitacionais em volta de um buraco preto. Ele terminou, depois de 7 anos de trabalhar comigo, e terminou esse trabalho e foi aprovado. Uma semana atrás, no dia 29 de novembro,
e estou muito feliz com isso. Também estou trabalhando todo dia sobre a história da companhia que formamos para desenvolver um instrumento médico para medir o quanto os artérias estão bloqueados através de ouvir o som que é emitido pelas artérias e que podemos aumentar a intensidade através de meios eletrônicos e interpretar o que estamos vendo sem entrar dentro da artéria, simplesmente ouvindo o que é constantemente sendo emitido no momento pelo pescoço, e logo voltaremos a fazer o mesmo com as artérias do coração. Eu estou tão feliz com o privilégio de conhecê-los, de ser membro da igreja, por minha esposa especial, nossos filhos. Não tenho palavras suficientes para dizer como estou feliz, como dá certo para guardar os mandamentos que trazem felicidade na vida. E eu ouvi falar ontem de uma pessoa que disse que não ia ser fiel na igreja porque queria fazer coisas interessantes que trazem alegria. Eu não concordo com aquilo. Tudo que traz alegria a gente ganha por ser obediente em todos os aspectos da vida, todas as maneiras que nossos corpos podem sentir alegria e sucesso. E isso fica cada vez mais forte com a passagem do tempo. A cada ano que somos casados, fica mais forte nosso relacionamento com minha esposa. E a verdadeira felicidade que vai profundo, que não desaponta, vem através de guardar os mandamentos. E eu vou terminar por digo essas coisas com bastante amor. Não sei se a Sister Day quer terminar com alguma coisa. Eu só quero dizer que depois da doença que eu tive de câncer, eu sei que Deus vive e Ele está muito perto de nós, dos tempos bons e dos tempos mais difíceis. Eu amo o Senhor, eu sei que Ele conhece todos nós e está sabendo o que está acontecendo em nossas vidas. Eu sou grato que eu sou vivo e meu marido está vivo ainda. E nós temos esse privilégio de ser casados por 50 anos. Eu desejar vocês supar todos vocês, que vocês podem trabalhar e ganhar essa grande bênção também. No nome de Jesus Cristo, amém. Isso me faz lembrar que mais ou menos no ano 1978 eu tive dor no peito e eu fui aos médicos dizendo que era somente os músculos na frente do coração, mas não perto do coração. Mas quando tive esse problema 2 anos e meio de infarto do coração, os médicos viram que eu não tive a artéria que descende
na parte anterior, quer dizer, em frente do coração, que está totalmente faltando, que geralmente quando isso acontece a pessoa morre e é chamado artéria da morte aqui nos Estados Unidos, mas eu nem sabia até recentemente e vivemos isso era mais ou menos 30 anos atrás e eu estou muito bem. Ainda estou faltando aquela artéria, mas vai bem. O corpo tem a maneira de, em certas circunstâncias, de ter caminhos alternativos para o sangue circular. E então esse é um outro grande benção. E fizemos missão sem saber desse problema. A minha saúde era tão boa. E ainda é muito boa e eu estou grato por isso. Obrigado por tudo. Até a próxima vez. Com muito amor. Em nome de Cristo. Amém.